Boa noite, pessoal. Para quem está chegando, hoje nós vamos ter uma conversa muito legal com a Jaqueline Vigolo. Daqui a pouco ela vai chegar, nós vamos convidá-la, ela vai participar conosco. Ah, Jaqueline entrou. Pronto, pediu, vamos transmitir com ela. Jaqueline está na área, está chegando. Enquanto vocês vão ver que moça, a Jaqueline recusou. Pede de novo, Jaqueline, para entrar. Por favor. Ó, te chamei para entrar comigo. Conecta aí. Entrou, Oi, Jaqueline. Show de bola. E aí, tudo bom, querida? foi. Tudo bem? Então tá. Então vai chegando, vai se acomodando. Deixa eu dar de novo uma boa noite para todo mundo. Contar para vocês que nós estamos aqui hoje numa série de conversas que nós temos feito, que nós temos chamado de Ecoando as Vozes da Agricultura Ecológica. São conversas com famílias agricultoras, ou representantes das famílias. Hoje é com a Jaqueline Vigolo, representando a família Vigolo. Daqui a pouco nós vamos saber um pouquinho mais sobre eles. São histórias que estão nesse livro. Ó, Jaqueline, fazer propaganda do nosso livro, né? Esse é o Verdade. Vozes da Agricultura Ecológica 1 e esse é o Vozes da Agricultura Ecológica 2. São 35 histórias de famílias agricultoras ecologistas. Algumas que trabalham com agricultura ecológica há 4, 5 anos e outras que trabalham com agricultura ecológica há 30 anos. Vamos fazer a conta? Mais de 30 anos. Olha só, gente, que coisa, né? Quanto tempo nós estamos envolvidos nesse trabalho. Então, esses livros, eles relatam a história das famílias através de conversas com as famílias e são histórias as quais eu tive o privilégio de viver. Pelo menos a maior parte dessas histórias eu tive o privilégio de viver como agrônomo do Centro Ecológico, trabalhando com essas famílias. Hoje nós vamos conversar com a Jaqueline. Eu vou começar, Jaqueline, perguntando para você, quem é tu? Se apresenta aí para a gente, por favor. Bom, meu nome, como o Larissa já comentou, é Jaqueline Marotti Cavigolo. Eu tenho 21 anos. Eu sou filha do Jamir Vigolo. Moro em Antônio Prado, na linha 30, fica bem no interior. E atualmente eu estou cursando agronomia. Jaqueline, olha só, você nasceu em 1999. Gente, contar para vocês antes que a Jaqueline mora num lugar lindo, ela falou da linha 30. Olha, o visual da propriedade dela com o Vale do Rio das Antas e os morros da encosta do rio de um lado e de outro, ela trabalha muito, mas ela tem como compensação um visual lindo na propriedade dela. Jaqueline, você nasceu em 99, eu estava falando. Isso. A primeira vez que eu fui na tua propriedade foi em 88. 11 anos antes de você nascer, eu fui aí, recebido pelo teu avô, que não está mais com a gente, seu Orosimo, pela dona Santina, pelo seu tio Itair e pelo seu pai Jamir. Jamir tinha sua idade, viu, mais ou menos, até um pouquinho mais novo que você, quando eu conheci. Então, eu conheço um pouco a história da sua propriedade, né? Mas eu queria que você contasse pra gente. Não vou falar, daqui a pouco eu quero falar do que você faz, eu quero que as pessoas saibam do Sim. trabalho que você faz. Mas agora eu quero saber o que você sabe da história da sua propriedade. Conta pra nós. Bom, o que eu sei é tudo que o meu pai me conta. Ele conta para todo mundo e de tanto ele contando a gente vai pegando, né? Ele conta sempre a história de que começou, que eles tinham pouca terra. Eles faziam roçada, queimavam e plantavam milho. Só que para isso demandava bastante terra. A ideia, então, de trabalhar com frutas na propriedade, que daí já gerava mais emprego para toda a família poder trabalhar ali e também precisava menos terra para isso. Aí eles ficaram pensando nessa hipótese um tempo. Até então, nunca tinha se ouvido falar praticamente em agricultura ecológica. Isso era um assunto bem fora de cogitação. Daí, eles pensaram muito tempo na história das frutas e foi então que eles ouviram falar que um cara que morreu de
relacionado ao câncer e ele era vizinho até daqui. Ele foi trabalhar numa cidade vizinha e acabou morrendo, falecendo. Aí todo mundo ficou bem pensativo, né? Até meu tio, meu pai, meu avô também não sabia nem o que dizer para eles, que na época eles eram bem novos. Então, eles ficaram muito tempo nessa de o que que a gente faz agora, porque tinha que trabalhar e não sabiam o que iam fazer, até porque eles eram bem novos. Surgiu então a ideia de trabalhar, produzir sem veneno. Mas isso parecia uma loucura, né? Porque não tinha nada ainda provado que podia dar certo. Existia no papel muita coisa. Mas, assim, que alguém tivesse feito até então não se tinha conhecimento de nada. Aí o Centro Ecológico ali, o Laércio também ajudaram. E eles ficaram mesmo assim na dúvida, porque eles tinham uns pêssegos plantados e ia começar a produzir nesse ano. E aí eles tinham que pagar um empréstimo, alguma coisa que eles tinham no banco com o dinheiro desse pêssego. Tinha que produzir, não podia dar errado. Aí eles pediram até pro meu avô o que que eles faziam. E o meu avô disse que era para eles fazerem o que eles quisessem. Mais uma dúvida, né? Porque não ajudou em nada. Não disse faz isso nem faz aquilo. Então eles acabaram pensando bastante e decidiram produzir orgânico. Não sabiam por onde começar, nem o que ia acontecer, mas eles decidiram fazer isso. Toda a ajuda veio do Centro Ecológico ali, de todo mundo. Enfim, produziu o pêssego. Foi um sucesso o pêssego, deu certo, graças a Deus, né? E o pêssego foi comercializado na feira, ele conta em Porto Alegre, que foi mensal, foi uma feira só que eles venderam o pêssego. O resto, aí mesmo assim, sobrou pêssego, né? Porque tinha bastante. Uma parte dele, eles venderam ali. O Padre Esquil anunciou que ia ser vendido na praça ali da cidade, que tinha os microfones bem grandes, a igreja. Ele anunciou por ali que ia ser vendido na praça. Daí encheu de gente, né? Porque, além de tudo, o pêssego era muito bom, meu pai conta. Aí o pessoal comprou bastante nesse dia e muita gente ficou sem pêssego e queria mais pêssego. Os que gostaram voltaram pedindo mais e os que não tinham queriam o pêssego. Foi então que eles pensaram, vamos voltar no outro dia com mais pêssego, como tinha pêssego em casa, né? Voltaram no outro dia com pêssego, porém, aí teve um pequeno problema. Apareceram os fiscais da prefeitura que não deixaram eles comercializar o pêssego ali. Eles comentaram que eles tinham que se retirar, porque senão eles iam chamar a brigada e iam recolher o produto. Aí não sabia o que fazer, né? Ficou um negócio bem complicado. Aí o Padre Esquil foi lá e disse, não, na rua vocês não podem, é verdade. Porém, na casa paroquial ali, na garagem, sou eu que mando. Eu faço como eu quero ali, né? Aí ele anunciou nos microfones novamente que o pessoal tava vendendo o pêssego agora ali dentro da garagem da casa paroquial. Foi um sucesso. Foi vendido todo o pêssego ali dessa vez. E todo o resto da safra, as outras vezes, foi vendido todo ali também. O pessoal gostou bastante. E foi esse, na verdade, o pontapé inicial, pelo que eu lembro, que meu pai conta que de tudo como começou, sabe? Até tinham alguns vizinhos, algumas pessoas que contam que chamavam eles de morcego, chamavam meu pai e meu tio de morcegos, dizendo que eles aplicavam o veneno à noite para ninguém ver. Porque não tinha como ter o pêssego orgânico, não existia isso, né? Jaqueline, muito legal. Sabe que eu fiquei quietinho aqui ouvindo você contar a história. Pessoal, quem está nos ouvindo, a Jaqueline contou a história de como a família Vígulo começou a trabalhar com a agricultura ecológica. Contou muito bem, viu, Jaqueline? É exatamente isso que você falou. Imagino quantas vezes você ouviu teu pai. Acho que teu pai não contava história do Chapeuzinho Vermelho para você quando era criança. Ele só contava história da produção ecológica Foi de mais ou pêssego. menos isso. Mais ou menos, né? Imagino.
E assim, te confesso a você e a quem está nos ouvindo que eu estou emocionado, porque vivi isso, tudo isso, né? Essa ideia de botar pêssego na praça, a feira em Porto Alegre, em 14 de outubro, foi a primeira, 14 de outubro de 1989. Mas daqui a pouco nós vamos falar da feira. Mas essa feira que eles venderam o pêssego foi mais a de novembro, talvez a de dezembro, que eles venderam, não foi exatamente a primeira, como você disse, uma por mês. Enfim, olha, depois eu vou editar esse vídeo, essa partezinha de você contando a história da família, porque eu vou espalhar por aí essa parte, porque ficou ótima. Então, para quem está nos ouvindo, gente, para vocês saberem, porque nem todo mundo conhece, então a Jaque contou a história que ela ouviu, não que ela viveu. Porque essa história que ela contou agora se deu em 88, 89, 90. E a Jaqueline nasceu em 99. Olha que legal, né? Então, é uma história bacana também, porque você, Jaqueline, é parte de uma geração, e que eu até escrevi, né, no convite que eu fiz para as pessoas da nossa conversa de hoje, você nasceu no novo, e você não conheceu o velho. Claro que você conhece veneno, assim, quem está na roça um pouquinho, tipo, ouviu para cá, ouviu para lá e tal, mas tu você já não ouve vivenciou isso. falar, mas... Você não vivenciou isso. Você não teve esse problema da transição, né, que seu avô viveu junto com seu tio e seu pai. Será que dá certo? Será que não dá certo? Você não teve esse problema. Aí eu queria te perguntar para o seguinte, quando é que você nasceu nisso? Você foi na feira, antes de sair da barriga da sua mãe, você já estava indo na feira em Porto Alegre vender produtos. Bom, então você Sim. nasceu, não é? Você nasceu nisso. Mas quando é que você começou a se dar conta que o que você via em casa, que para você era normal, é normal, mas para você era normal, para você, de certa forma, era o que todo mundo fazia? Quando é que você começou a se dar conta que era diferente o que você fazia? Que seus pais produziam ecológico, orgânico, mas que os outros não. E que, na verdade, quem fazia coisa diferente era seu pai e sua mãe, a sua família. Quando é que você percebeu isso? Mais ou Na menos. verdade, eu percebi o contrário. Eu achava que o que a gente fazia era o que todo mundo fazia. No começo eu nem fazia ideia que existia veneno, né? Quando eu comecei a perceber que os outros eram diferentes de mim, foi quando eu comecei a ir na escola. Que aí tu começa a falar com os coleguinhas, tu vai na casa de um e outro, tu vê que não é como é na tua casa, é bem diferente. Nessa época eu comecei a perceber que nem tudo era igual. Alguma coisa era diferente. Ou o que eu fazia era o diferente ou o que eles faziam. Aí eu não sabia ainda o que era o diferente. Com o tempo que eu fui vendo que os diferentes, na verdade, éramos nós que Você tem produzíamos ideia de orgânicos. idade? Você sabe colocar uma idade pra gente que você começou a perceber? Nossa, nós é que fazemos diferente? Olha, eu acho que em torno de uns 8 anos, de 8, por aí eu comecei a ver que os diferentes éramos nós. Ai, que bonito isso, que interessante. E isso te constrangeu? Você ficava assim meio envergonhada de ser diferente? Ou os alunos, os seus coleguinhas faziam o que hoje chama bullying, né? Implicavam contigo? Você chegou a viver esse tipo de situação? Na verdade, bullying até não, eu não chamaria isso, mas assim, tem pessoas que até hoje me dizem, quando eu converso, dizem assim, não, tu não tem como produzir sem veneno, o orgânico. Tem pessoas que até hoje tu fala e não acreditam, duvidam de ti, diz que é impossível, não tem como. Aham, Como tem interessante. muita gente que vive na cidade e também acha que a gente produz, diz que é orgânico, e a gente produz com tudo que é tipo de veneno, né? O pessoal, tem Aham. muita gente que ainda acha uma coisa muito fora, sabe? Que não pode existir. Ô, Jaqueline, você está falando então assim de colegas seus, aí já para esse papo, vamos tirar dos 8 anos, já vamos botar no 12, 13, 14, não sei, alguma idade assim. Você está falando de colegas que duvidam ainda que vocês conseguem produzir sem veneno. Na época ali dos 15, mais ou menos, eu Aham. acredito, em torno disso pra cima, que eu também fui me conhecendo mais como gente, né? Porque antes disso Uhum. eu não lembro de muito. Mas nessa época aí adiante, que eu ia conversando com as pessoas e eu dizia, nós produzimos assim, assim. Algumas pessoas diziam, é mentira, não pode, não Aham. existe. Foi Interessante. nessa Jaqueline, época que começou.
Entendi, vou te contar para quem está nos ouvindo, que com o pêssego de vocês, eu formei na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. E o pêssego de vocês foi um achado. Para nós é o primeiro pêssego produzido de forma orgânica no Brasil. E aquilo era demais, e como seu pai te contou, teu tio, era muito bonito, era gostoso o pêssego. Bom, foi a única vez que eu voltei na minha universidade, a Viçosa. E fui falar com o meu professor, um professor que eu gostava muito, professor de Fisiologia Vegetal. E cheguei lá, eu conversei com ele, professor, olha que legal, nós lá no sul, porque também no Centro Ecológico, na área do Centro Ecológico, a gente tinha pêssego também, certo? Ali no Capão do Bugre, município de Ipê, nós tínhamos pêssego. Então eu tinha produzido pêssego sem veneno e eu tinha acompanhado a sua família a produzir pêssego sem veneno. Então eu cheguei lá e falei para esse professor, que era uma fera da fisiologia vegetal, muito conhecido, eu gostava muito dele, falei, professor, nós estamos produzindo pêssego sem veneno lá no sul, olha que legal. Ele, não, meu filho, não é possível. Aí eu fiquei meio perdido, que eu não sabia se ele estava me chamando de mentiroso, porque eu não contei de outros, era eu que estava fazendo. Eu falei 3 vezes, Jaqueline, não, professor, o senhor não entendeu, é eu que estou produzindo, pêssego sem veneno, a gente produziu um pêssego muito bonito, aí falei a variedade e tal. Ele, de novo, 3 vezes, ele falou, não, meu filho, não é possível. Aí aquilo foi caindo a ficha, sabe aquela cara alegre? Foi diminuindo assim, eu fui murchando. E para mim aquilo ali pode parecer muito simples para quem está nos ouvindo agora, mas aquilo ali para mim foi muito emblemático, sabe? Porque eu tão entusiasmado com aquela conquista que a gente tinha tido e vi como que a sociedade, por um lado, mas naquele caso os profissionais reagiriam. Eu estou falando para você de uma experiência há 30 anos, isso foi em 89, 90 que eu voltei a Viçosa, acho que foi 89. Então, isso que você viveu com seus colegas aí, eu mais ou menos na tua idade também vivi com esse professor meu que se negou, e até hoje, de fato, você diz isso aí em relação à tua área, e isso é geral, até hoje as pessoas insistem que não é possível produzir sem veneno, a gente tem que ouvir isso até hoje, seja gente da roça, seja gente da cidade. Hoje, você queria falar alguma coisa para falar? Não, eu só era para dizer que realmente ainda tem muita gente assim que não acredita. Tu fala, tu pode mostrar, mas não acredita. É isso aí. Aqui os nossos amigos do Terra Preta Agroecologia estão colocando aqui no chat que é o mito da caverna, o mito de Platão, aonde é uma história, Jaqueline, onde as pessoas estavam lá dentro da caverna e só viam, se localizavam, só viam sombras e só conhecia aquele espaço. E aí, quando foram apresentados ao mundo exterior, não entenderam nada e ficavam achando que o mundo era a caverna. Esse povo da agricultura convencional, infelizmente, eles estão sim um pouco na caverna, eles não estão conseguindo perceber. Eu digo assim, com todo respeito, eu sabe que eu respeito todo agricultor e agricultora, quem produz com e sem veneno merece o meu respeito. Mas eles estão assim com dificuldade de ver que o futuro está chegando, sabe? Então, porque o planeta não cabe mais veneno. Pessoal dando boa noite para a gente aqui, boa noite Amanda, boa noite Anselmo, Moisés, boa noite para todo mundo que está chegando. Jaqueline, nós agora fomos apresentados a família Vígulo. O Guilherme está ajudando já a trabalhar? Teu irmão? Tá começando a pegar o jeito. Digamos que os meninos são um pouquinho mais demorados, né? Menina. Jaqueline, os meninos são mais demorados, não me conta isso. Mas tá começando. Ótimo, adorei. E a Andriele mora com a sua mãe, né? Isso, ela não tá morando com nós. Não mora com vocês. Quantos anos está o Guilherme? O Guilherme fez 15. 15, então já está na hora mesmo, já dá para, tem que estar firme no batente. Ué. Ele vai à feira, Jaqueline? Antes ele não ia. Esse ano até a gente não tá indo muito nós mesmos, por causa que nós temos a nona, né? Que ela tá bem velhinha já, e a gente tá com medo. Certo, talvez transmitir o vírus, alguma coisa, né? Estão certíssimos. Tem que cuidar da dona Santina, sempre me tratou muito bem. Um abraço para sua avó. Nossa, seu avô não foi diferente, sempre me trataram muito bem na casa de vocês. Sua avó, no início, era meio desconfiada com essa história da agricultura ecológica. Mas depois ela abriu o coração dela.
Imagina, né? Claro, ela tinha as mulheres com a responsabilidade de garantir que não falte comida para a família. Como o teu pai já te contou e você nos disse, a família de vocês não era das mais capitalizadas na comunidade, no município, né? Não era uma família, digamos assim, com um pouquinho mais de grana. Era das que remavam com menos dinheiro, né? Então, a alimentação era um tema para a família de vocês, né, Jaqueline? Não era assim, não era à vontade o tempo que tinha que cuidar para não faltar comida, e as nonas sempre foram responsáveis por garantir isso. Então, a preocupação dela é muito justa, tem muito a ver com a região de vocês. Bom, já fomos apresentados, já usamos 20 minutos para essa bela apresentação da família Vígolo. Vamos dar um salto. Eu só vou falar uma coisa, gente. Eu sou saudosista, eu gosto de falar do passado. Eu tenho que falar do personagem que a Jaqueline trouxe para mim, do personagem que é o Padre Esquil, Padre João Bosco Esquil, um padre que abriu os caminhos para a agricultura ecológica na Serra Gaúcha. Ele, natural de Antônio Prado, foi pároco em outros locais, mas ficou muitos anos em Antônio Prado, foi um dos fundadores da Pastoral da Terra no Brasil, ainda no início dos anos 60, militou na Pastoral da Terra. Durante a ditadura militar, fez o seu esforço para manter o trabalho social ativo, por onde ele passasse. Nos anos 70 ele se firmou em Antônio Prado. Nos meus livros tem uma pequena, no meu Vozes da Agricultura Ecológica, tanto no 1 quanto no 2, eu tenho uma pequena nota de rodapé, que não faz jus, obviamente, à história do Padre Esquil, mas que eu pelo menos apresento ele porque foi uma figura fundamental. E como Antônio Prado e IP tem algo de berço, a gente não pode falar que é o único berço, mas é um dos berços da agricultura orgânica no Brasil, então o Padre Esquil é um dos responsáveis por viabilizar o trabalho nesse berço da agricultura, um dos berços da agricultura ecológica no Brasil, que é Antônio Prado, que é IP. Então eu não queria deixar de fazer essa menção ao Padre Esquil, uma espécie de homenagem nossa a ele, já há anos que ele não está mais conosco, mas deixou um legado inesquecível. Antônio Prado, o pessoal até hoje, né, Jaqueline, gosta muito dele, fala muito dele. Bom, fala um pouco da propriedade de vocês pra gente, porque eu fui aí e fiquei encantado com o que vocês produzem. Pêssego e maçã, você já falou que vocês tinham. Tem ainda pêssego e maçã? Maçã a gente não tem mais. Pêssego a gente tem um pouco, mas a gente tá vendendo quase só a flor dele. Porque tá Uhum. tendo muito bicho e tá bem complicado para produzir. Nós estamos com umas ideias aqui, mas ainda nada certo para o pêssego. Que legal. E vocês Tá então estão bem vendendo muito, difícil. vendem muita flor? Vende muita flor? Vende, a flor vende bem e ela é linda, né? Ela lembra muito a flor da cerejeira. Isso, não, ela é linda, Jaqueline. No meu livro, na história da tua amiga Franciele, que também é do mesmo grupo que você, da Essia, né, da Associação dos Agricultores Ecológicos de Antônio Prado, a Fran também vende flores de pêssego. E eu conto lá, na história dela, que de uma cena de um filme famoso chamado Sonhos, de Akira Kurosawa, um diretor japonês. Bom, não posso contar a história para vocês agora, que eu quero que a Jaqueline fale com a gente. Mas o personagem, uma criança, fala assim para uns adultos que estão lá. Ele fala assim: pêssegos eu posso comprar, mas onde comprarei pessegueiros em flor? Eu acho tão poético isso. Aonde comprarei pessegueiros em flor? Então nós já sabemos aonde podemos comprar. Não pessegueiros em flor, mas flor de pessegueiro na barraca da família Vígolo, na feira em Porto Alegre. Daqui a pouco nós vamos falar quais feiras. Pêssego vocês estão vendendo mais flor, maçã vocês não têm. Vocês hoje trabalham mais com fruta ou mais com hortaliças? Nós estamos atualmente mais com hortaliças. Mas nós agora estamos montando uma estufa de morangos, até eles já estão com flores. Se tudo der certo, logo logo vamos entrar com moranguinho. Que E aqui bacana. de uns tempos, se tudo der certo também, vamos ter a framboesa, que vai ser nova. Essa a gente Olha, tinha bem no comecinho e depois a gente parou. Agora estamos isso. voltando. Comi muita framboesa na tua casa já. Nós temos uma história com framboesa aí na tua casa. A gente fez uma feira linda uma vez com a festa da framboesa. Teu pai e teu tio envolvidos e o Olimar Pontel, vizinho de vocês também. De hortaliças, quais são os principais produtos que vocês têm? O que a gente tem de carro-chefe mesmo seria a cenoura, a beterraba e o brócolis. São os três produtos principais. Logo em seguida tem espinafre, couve-folha, rabanete, rúcula, couve-flor, temperos, alho poró, cebola, a própria cebolinha mesmo.
salsa, coentro. Tem uma linha bem grande que eu até nem lembro de todos. Imagino, se eu chegar agora em setembro na casa de vocês, quantas coisas vocês têm plantadas? Quantas variedades diferentes vocês têm plantado? Ai, só contando, mas a Uma gente tem chuta? cenoura, beterraba, brócolis, espinafre. Ai, tem pelo menos, eu acho que Não, umas 15. Até acredito também. mais, porque depois tem a pareira, o Pega na moranguinho tá feira, quantos produtos, plantado. quando vocês vão mandar para a feira sexta-feira agora o quê? Quantos produtos diferentes você acha que vocês mandam? Ai, eu não consigo contar eles É, assim, mas tem em seguramente, mente. seguramente entre 20 e 30, pelo menos. E se contar cada É, temperinho diferente um do outro, vai dar tem mais que isso. umas. Em peso, você sabe quanto vocês levam? Não, em peso Não. eu não faço nem ideia. Essa é uma pergunta bem difícil. Onde é que como é que vocês levam produtos? Como é que o produto sai da casa de vocês? Vocês têm um caminhãozinho? Sim, a gente tem uma caminhonete para transportar os produtos. A gente arruma todos eles nas caixas, com Uhum, exceção daqueles que a gente entrega, que a gente está fazendo as entregas a domicílio também. Com essa pandemia, as feiras diminuíram bastante. A gente teve que pensar num jeito de não deixar o consumidor sem o produto e nem nós ficarmos sem vender o produto e acabar estragando. Aí esses das entregas a domicílio, a gente separa tudo numa caixa com o nome da pessoa e junto com essas também vai as da feira. A gente fez umas caixas diferentes para separar, vai todas no nosso caminhão, vai até Antônio Prado, na sede da cooperativa, e depois vai com o caminhão da Essia até Porto Alegre. Quero falar um pouco mais disso, mas antes tenho que ler o comentário da minha amiga Valdirene, esteve aqui conversando com a gente outro dia, lá da feira. Já ouvi muitos dizerem que mulher bonita e jovem não fica na roça. Olha a nossa linda Jaqueline se mostrando o contrário. Lindo ver a juventude seguindo esse caminho. A Val te elogiando. Obrigada, E, Val. Jaque, olha só. Conta para nós um pouquinho mais, que a gente quer saber um pouco mais dessas entregas domiciliares. Você falou que é em caixa. Caixa de plástico ou caixa que fica com o pessoal? Ou caixa que vai e São volta? caixas plásticas, caixas de Que, feira mesmo, caixa de feira. Só com o deixa o nome. produto certo, com o nome da Não, pessoa. depende do caso. As caixas são com o nosso nome, Família Vigolo. Algumas pessoas ficam com a caixa essa semana e devolvem semana que vem quando compram as novas coisas. Outras retiram com as eco bags e outras até retiram com sacolas plásticas. Isso é bem Entendi. ao critério de cada um, mas a maioria acaba ficando com a caixa porque não gera lixo e aí devolve na próxima semana. Maravilhoso. Me conta mais. Como é que vocês começaram isso, organizando isso? Por WhatsApp? Na verdade, o nosso começo foi bem bagunçado, que nem a escolha do meu pai. Chegou ali no começo da pandemia, a gente tinha colhido as verduras, estava com uma boa parte já colhida, e chegou na sexta-feira, nos disseram assim: o prefeito de Porto Alegre trancou a feira, não vai ter feira. E nós estava com 200, 300 molhos de cenoura colhida já, e mais beterraba, outras coisas. Nós pensamos, nós não podemos jogar fora tudo isso, porque a nossa renda vem basicamente da feira. Nós iríamos, além de estar jogando fora o produto, nós não iríamos ter nenhuma renda. Foi aí que eu conversei com um cara que ajuda nós ali na feira em Porto Alegre. Ele está ajudando desde o começo. E aí eu disse para ele, olha, nós temos um monte de produto, não sei o que vamos fazer. Eu falei com ele pelo WhatsApp, aí ele me disse, eu vou tentar ver alguma coisa. O que eu posso fazer? Foi aí que ele lançou um formulário. Isso foi na quinta-feira de noite, era praticamente meia-noite, nós enviando para algumas pessoas que nós tínhamos o contato. Nós não tínhamos muitas pessoas o contato porque nós nunca imaginamos que isso ia acontecer, né? Logo de manhã, nós continuamos a colher o resto das coisas, na sexta de manhã. Aí de meio-dia eu disse para ele, quantos pedidos tem? Ele disse, tem uns 60. Daí eu pensei, 60, vai vender o quê? Uns 50 molhos de cenoura. Não era suficiente. Aí ele disse, mas eu vou continuar recebendo os pedidos até que eu conseguir.
Bom, nós tivemos 600 e poucos pedidos no total. A gente não Olha, conseguiu atender todos, porque foram chegando muito tarde. A gente foi até praticamente à meia-noite para organizar isso. Saímos de casa bem tarde para levar os produtos para Porto Alegre, mas deu certo até, mas só faltava organizar tudo direitinho, porque ele tinha claro. que pegar o nome da pessoa, daí colocar numa etiquetinha qual era o pedido, colocar o endereço, telefone, todas essas coisas, e levava um tempo. E nós separar aqui também levava um tempo. Claro. Nossa, que trabalho bacana. E aí, bom, imagino que daí vocês foram se organizando. Na É, segunda semana foi até um pouquinho mais tranquilo. Mas a primeira semana eles foram no sábado, imagino. meu pai foi junto entregar. A última entrega da família Vigolo foi à meia-noite. No Ainda que sábado, isso, à chegaram meia-noite. que horas em Porto Alegre? Na verdade, chegamos em casa, tu diz. Não, não. A gente Chegaram em começou Porto de Alegre manhã. de manhã, isso. Chegaram Isso, em... começamos às 7 da manhã. E a última entrega foi feita à meia-noite. entre sair e voltar de casa 24 horas, Isso. né? Que Foi interessante. bem puxado, mas Nossa, valeu tô a vendo. pena. E o mecanismo hoje segue sendo o WhatsApp. O contato todo é grupo de WhatsApp, alguma coisa assim? Na verdade, o contato entre mim e a pessoa que está organizando isso, sim. Mas, Tá. se não, com a família Vínculo, a gente lança sempre no Instagram, na terça-feira, Ah, eu um vi no Instagram de formulário. vocês. A gente lança um formulário com os produtos que tem, a pessoa seleciona quantos, aí para nós se organizar melhor, a gente deixa ele aberto até a quarta-feira de noite. Daí na quinta e sexta a gente só organiza os pedidos. E quantos pedidos têm sido por semana, Jaqueline? Nós já chegamos a 150, mas Uhum. em média nós estamos tendo em torno de 100 pedidos. Me diz o menor valor do pedido e o maior, só para a gente ter uma ideia, em termos de dinheiro. Qual o menor pedido é quanto? Assim, como a gente tem parceria com algumas outras famílias no formulário, por exemplo, nós temos os nossos produtos, mas a gente não tem, vamos supor, banana, citros. A gente tem uns parceiros de Porto Alegre, outras famílias, que a gente colocou no formulário para a pessoa não ter que pagar duas entregas, né? Daí, se a Claro. pessoa já quer umas outras coisas, mas o valor total, assim, de todos os produtos, de todas as famílias, eu já vi pedido até de R$ 500. Uma E família já outros pediu também de R$ 500? 50. Não sei se ela ia comer sozinha ou se ela ia dividir, mas era um pedido só. Que bacana, que interessante. Nossa, muito legal isso, Jaqueline. E realmente nos interessa, a todos nós que estamos ouvindo, essas estratégias que vocês foram buscando. Hoje vocês vendem mais. Ah, me fala, eu não sei se você falou e eu perdi. E o menor pedido? Um pedido pequenininho é de quanto? O menor pedido que eu já vi foi de R$ 43, se eu não me engano. Mas em Certo. Só para torno a de gente ter, 50. só para ter ideia, muito bacana isso de vocês estarem juntando produtos de outra. É aquela história da rede que a gente sempre fala, né, Jaqueline? Em É, rede, a gente vai se organizando. Muito legal. Jaqueline, eu queria dar uma voltinha. Eu quero ir para a feira, o tempo está passando e é muito assunto que nós temos. Eu quero voltar um pouquinho. Você antes falou que vocês plantam cenoura, beterraba, brócolis e tal. A gente chegou à conclusão que pelo menos 20 produtos vocês têm aí na propriedade de vocês. Imagino que deve ter mais do que isso. Quem que determina o que vai plantar onde? Entre você e seu pai? Como é que é essa organização? Quem que está gerenciando a propriedade hoje? olha, quem decide mais essas coisas atualmente sou eu. O meu Uhum, pai é mais de ficar no trator, ele não gosta muito da parte de pensar assim, tem que plantar tal coisa, é melhor plantar em tal lugar. Ele prefere o mais prático, digamos. uhum, uhum. Eu vi isso quando eu cheguei aí na propriedade, com o teu pai, obviamente, fui conversando com ele, meu amigo Jamir, um grande abraço para ele, parceirão de, nossa, mais de 30 anos. E não sei se o Itair está nos ouvindo, espero que o Itair esteja nos ouvindo também. Eu mandei para ele hoje para ele ficar sentadinho ouvindo a gente. Mais um grande abraço para o Jamir, mas quando eu estive aí, Jaqueline, há muitos anos eu não ia, e aí eu vi você com 19 anos,
E teu pai. Aí as pessoas que colaboram, vocês têm alguns colaboradores, dependendo da época do ano, né? Vocês têm alguns colaboradores, e os colaboradores não perguntavam para o seu pai o que, que eles iam fazer, não. Eles perguntavam para você. Aí depois eu comentei, digo, olha, o pessoal perguntando para jovem de 19 anos. Muito bacana isso, parabéns para você. O que a gente planta aqui, o que a gente planta? Então, eu vi isso, é o que você está nos falando. É isso, Jaqueline, coloca você, eu tenho que dizer isso de público para você, Itaí está ouvindo atentamente, um abraço, Itaí. Coloca isso você numa fita muito interessante, sabe, Jaqueline? Você é uma jovem de 21 anos que assumiu, eu também sei que teu pai está experimentando os plantios em outras regiões do Brasil, ele me falou isso, então o fato dele ter passado algumas semanas fora de casa também, você teve que assumir mais e mais a gestão da propriedade. Então coloca isso você numa fotografia, né? Muito interessante, viu, Jaqueline? Parabéns para você, porque você com 21 anos está fazendo a gestão de um trabalho, administração de um trabalho que não é pequeno. O trabalho da família Vírgulo é uma piccola, já que nós estamos falando de região italiana, é uma piccola empresa. É uma empresa familiar, uma propriedade agrícola, mas que processa. Agora o processamento deles não está funcionando nesse momento, mas durante muitos anos funcionou, mas tem que pensar para quem que vai vender isso, para quem que vai vender o outro, se vai processar uma parte do tomate que eles produzem, o moranguinho que eles estão produzindo agora, o que vai ser vendido in natura, se vai precisar alguma coisa virar em geleia, é a Jaqueline que está cuidando de tudo isso. Não é show de bola, gente? Podem colocar no comentário palminha para a Jaqueline, porque é muito legal vê-la nessa... Eu não gosto de falar pouca idade não, viu, Jaqueline? Porque 21 anos você já é uma mulher e tudo, mas de qualquer das formas, não são todas as pessoas dessa idade que já têm essa capacidade gerencial e é por isso que eu estou dando os parabéns para você. Vamos falar da feira um pouco, porque o tempo vai avançando. Eu brinquei antes, a primeira feira que você foi na barriga da sua mãe, é verdade isso? É verdade. É verdade, né? Imagina, eu vi, essas são coisas que eu também tive a chance de ver. Jaqueline, antes da feira, então você foi na feira na barriga da sua mãe. Depois você deve ter ido um pouco no colo, tua mãe tinha que ficar em casa para cuidar de você, teu pai ia, depois você foi no carrinho. Eu imagino que você foi em todas as idades na feira. Eu queria que você contasse para a gente, antes de falar dessa história da feira, ainda na propriedade, mas também tem a ver com a feira, quando é que você sentiu essa mudança assim de... Você falou assim, quando eu comecei a me entender por gente, né? Antes você falou... E quando... Você escolheu fazer a gestão da propriedade ou isso foi acontecendo sabe, me fala um pouco essa passagem de jovem você é, mas de criança para mulher, assim, como gestora. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Na verdade, essa passagem, eu sempre tive contato com isso, então... Era uma coisa que eu já era acostumada a fazer, eu fazia no meu dia a dia, mas o que aconteceu que foi o chute dizendo assim, agora tu vai ter que dar um jeito de se virar, né? Foi quando meu pai e minha mãe se separaram, que antigamente ela era que fazia mais essa parte. Depois que eles se separaram, simplesmente caiu em mim assim, ó, tu vai ter que fazer, Jaqueline, teu pai não vai conseguir fazer tudo isso aqui, tu vai ter que dar um jeito. Quantos anos, Jaqueline, você tinha? Já faz, deixa eu ver, uns 8 que eles se separaram. Você tinha 13, 14 anos. Em torno de uns 15 por aí, eu acho. Aham. Mais ou menos essa idade. Aí eu tive que me virar. E como eu já tinha conhecimento, foi tranquilo. A sua mãe é uma pessoa muito ativa também, que eu também conheço, ela é muito ativa. Você herdou dela, acho que já deve ter falado isso você, eu não sou o primeiro, você herdou dela. Seu pai também sempre foi muito trabalhador, mas sua mãe é muito ativa, você herdou dela essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que as mulheres costumam ter, e você tem. Então aí você foi, digamos assim, caiu no teu colo e você teve que assumir, não teve? Te assustou, Jaqueline? Sim, no começo eu pensei como é que eu vou fazer tudo isso. Parecia assim um negócio que não tinha como eu fazer. Mas aí eu fui começando, sei lá por onde eu comecei, eu imaginei um começo e fui começando. E fui indo. E tá dando certo. Tá dando bastante certo. Que legal, bem bacana ouvir isso. E aí na feira, quando é que você começou a perceber a feira? Qual a sua lembrança mais assim antiga da feira em Porto Alegre?
Da feira em si, na feira, eu não lembro qual é a mais antiga, mas tem uma foto minha e do meu pai, que eu sei lá quantos anos eu tinha, mas eu era bem pequenininha, em cima das costas do meu pai na feira. Isso Mas o que que você lembra? é, Você tem alguma coisa com 5, 6, 7, 8 anos, não sei quando você lembra de alguma. O que que você. O início de lembrança da feira qual é? foi numa feira, que eu ia a várias feiras até, mas eu sempre ia ou com meu pai ou com alguém de conhecido, próximo. Numa feira, nem meu pai nem minha mãe puderam ir, e foi minha tia, e eu tive que ir com ela. Qual tia? Depois é a Kelly, a irmã da minha mãe. Ah, tá bom. Depois desse dia, eu comecei a me tocar mais das coisas, porque eu tive que, digamos, me virar sozinha. Você foi Porque jogada ali. era minha tia, mas não era assim tanta intimidade que nem tu tem com o pai e com a mãe, né? Que legal. E aí você, me conta assim, ó, o que que a feira representa na tua vida, hein? Porque assim, Jaqueline, você sabe disso, mas é incrível. Você foi criada na feira, que eu considero, pessoal, quem está nos ouvindo, a feira de produtos orgânicos mais importante da América Latina. É um pouco audacioso dizer isso, eu quase que poderia dizer que é a maior que eu conheço. Algumas pessoas já me falaram que é a maior do mundo. Algumas pessoas que rodam o mundo já me falaram isso. Mas é seguramente a mais importante da América Latina. É a mais antiga, e o volume que ela comercializa é impressionante. Quando eu falo isso, Jaqueline, eu não estou falando só da primeira quadra, estou falando da primeira, da segunda, agora estamos até com terceira quadra, né? Eu estou falando de toda a feira, porque elas são duas feiras em uma. É a Feira dos Agricultores Ecologistas e a Feira Ecológica do Bonfim, gestionada por dois grupos diferentes de agricultores. Eu, com o olhar de consumidor, olho uma feira só, e essa feira única é que eu digo que é a maior de todas. Bom, enfim, essa feira é super importante. Você foi criada nela. Fala o que ela representa para você. Bom, a feira, ela representa para mim como se eu fosse uma família, digamos. Porque como eu tava desde pequenininha lá, tem gente que eu venho acompanhando de muito tempo. Tu tá lá toda semana com uma pessoa que tu conhece, conversando toda semana. A gente tem muitas amizades que vai nascendo na feira. E se torna uma família, porque tu conhece as pessoas e elas estão lá todo sábado, até algumas te dizem, eu lembro de ti ainda no colo da tua mãe. Eu lembro de ti bem pequenininha, eu já fui lá na tua casa. Pessoas que eu não lembro dessa parte porque eu era muito pequenininha, mas elas lembram de mim. É uma coisa muito bonita, até porque tem muitas pessoas que vêm lá e ficam conversando contigo. Passam um tempão conversando contigo na feira. Que Sem legal, contar. Jaqueline. E aí tem contato, tem gente que virou meio amiga, assim, troca mensagem de WhatsApp, conversa e tal. Tem. A gente faz muitas amizades na feira. Elas já foram te visitar? Tem gente conhecida tua que foi te visitar? Tem várias pessoas que vêm nos visitar. Agora, em função dessa pandemia, a gente não tá tendo essa vida social, digamos. Aham, aham. Mas ano passado até tem muitas pessoas que vêm, um pessoal que ajuda nós na feira, que volta e meia eles estão aqui nos finais de semana, até porque é o meio também deles fugirem um pouco da cidade e se distrair um pouco. Uhum. Aí eles vão E, aí, sem, vão aí. Pode falar, e fala. tem aquele pessoal também que veio bem antigamente, que meu pai conta, que em 99, se eu não me engano, veio o Bernardo ali da feira, organizou uma excursão com um pessoal que veio pra cá. E meu pai disse que eu era bem pequenininha. E ele pegou, ajuntou do chão uma folha de funcho e me deu pra mim chupar, me deu na boca. E as pessoas ficaram olhando pra ele. Veio vários consumidores, ficaram olhando pra ele assim. O que tu tá fazendo? Tu tá juntando um negócio do chão sem lavar e dando pra uma criança. E ele conta muito essa história pra mim. Que legal, que legal. Na propriedade de vocês, Jaqueline, ainda antes de você nascer, foi visitado por gente da América Latina toda, do mundo inteiro. Isso eu posso afirmar. Levei gente de todos os países para visitar a produção de vocês. Tem alguém aqui falando, o Di Paixão,
que eu não sei se eu conheço, porque esses nomes de Instagram, que a Feira dos Agricultores Ecologistas e a Feira do Bonfim são juntas 138 bancas e formam a maior feira orgânica a céu aberto da América Latina. Eu acho, repito para vocês, que é a maior feira do mundo. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Rapidinho. Porque é feira de agricultores. Meu amigo Jacques Saldanha, Nelson Dil, que está na feira até hoje, a Glaci, lá no início da feira fizeram muita questão que fosse feira de agricultores e agricultoras. Eu já fiz feiras maiores do que a nossa, mas aí muito artesanato, muito lanche feito na hora, muito livro, sabe? Muitas outras coisas. Feira com tanto produto agrícola fresco disponível, eu chuto, tenho quase certeza em afirmar que é a maior do mundo. Jaqueline, e você está fazendo agronomia. Conta isso pra gente. Essa escolha eu tive baseada no que eu vivo, na verdade. Eu pensei o que eu poderia fazer. Eu tinha muita dúvida. Até que uma hora eu me dei conta, eu pensei, agronomia é uma coisa que eu já faço e é uma coisa que eu gosto. Foi isso que foi a principal escolha. Eu falei pro meu pai, o que tu acha? Ele me disse assim, faz o que tu gosta. Daí eu escolhi agronomia. Aonde que você está fazendo? Eu tô fazendo na UX em Caxias. Universidade de Caxias do Sul. E que é a cidade, você quanto tempo agora vocês não estão em aula, mas não estão em aula, digo, não estão em aula presencial. Mas como é que você vai para a faculdade? Eu ia de ônibus Quanto particular, que tempo? a gente vai em torno de 50 minutos, uma hora. Você pega o ônibus onde? Eu vou até o asfalto, ali à beira da BR, e pego ali. Então, mas até a beira da BR você vai o quê? De carro? De caro, dá mais uns 10 minutinhos. Então é uma hora para ir, uma hora para voltar, né? Eu estou Isso. falando isso para as pessoas se darem conta também que é um esforço teu fazer agronomia, não é assim. Você decidir fazer agronomia, gente, a menina, essa moça, essa mulher, gerencia a propriedade, trabalha, porque gerenciar não significa ficar dando ordem, não, viu? Gerenciar significa botar a mão, trabalhar, capinar, limpar, plantar, escolher, decidir, montar as coisas para a feira, fazer molho, e depois ela ainda está arrumando tempo para fazer agronomia. Não falei que é para vocês botarem palminha aqui no chat e tirar o chapéu para ela? Ô, Jaque, e que ano você está, ou que semestre você está da agronomia? Eu tô na metade do curso agora. Já fiz, são 2 anos e meio já. Que bacana. E como é que o pessoal lá recebe essa tal dessa agricultora ecológica que você é? Como é que é isso lá? Tem dos dois tipos. São bem divididas as opiniões. Tem gente que gosta, que acredita. Tem os que não acreditam e duvidam. E tem os que respeitam. Tem de tudo. Ah, bacana, gostei, gostei. Essa é a divisão da sociedade no geral, está representada aí para os seus alunos. Eles chegam, esses que não gostam, que duvidam, chegam a fazer assim, vamos usar a palavra de novo, ainda que pode ser meio exagerada, eles chegam a fazer bullying contigo? Assim, comigo não, mas eu já vi várias conversas do pessoal que como a gente tem um grupo, tem várias pessoas que mandam alguma coisa de alguma coisa de orgânico, alguma coisa. E tem gente que diz, ai, para com isso não existe. Olha o que tá falando, lá vem falando abobrinha, tem toda essa coisa. Já que o mercado de produtos orgânicos hoje no mundo, o mercado que eles conseguem juntar informações. Por exemplo, a feira de Porto Alegre não está nessa informação que eu vou passar agora, tá? Então, mas acho que eles conseguem juntar informação de mais de 110 bilhões de dólares por ano. E o povo ainda insiste em falar que não existe. Gente, eu vou contar para vocês agora que a Jaqueline não está ouvindo a gente. Eu vou contar um negócio para vocês. Nesse livro aqui, o 3º capítulo é da família Vígulo. Aí eu pergunto para ela, você sofre bullying lá, Jaqueline, na faculdade? Ela fala assim, alguns fazem bullying comigo, mas eles não sabem quanto eu ganho. Mas eu só contei, eu só fiz essa inconfidência porque ela não está ouvindo a gente aqui agora. Porque tem isso, né, pessoal? A família Vígulo, e eu antes, ela contou a história, eu contei para vocês, eles têm o trabalho que o pai da Jaqueline fez e que o tio fez, o Jamir e o Itair. O Itair saiu da propriedade, casou,
A Cirlei tirou ele da propriedade e levou ele para Caxias do Sul. Os dois devem estar nos ouvindo agora. Mas o trabalho que eles fizeram foi também de alçar a família a outra situação econômica. Hoje eles têm uma situação econômica boa, de uma agricultura familiar com boa condição de vida, uma boa casa, um carro, um telefone, a internet em casa. Ou seja, não estou aqui dizendo que são ricos, aliás, são riquíssimos, se pensar na vida que eles levam, na qualidade de vida que eles têm, são riquíssimos, mas do ponto de vista financeiro, eles conseguiram, o trabalho da família Vírgula foi de ascensão financeira, graças ao pai e ao tio, e aos últimos quase 8, 9 anos aí também a Jaqueline, né? A mãe da Jaqueline, quando participou disso de maneira mais direta, toda essa galera. Jaqueline, sua vida social, me conta um pouquinho como é que é a tua vida social. Nós estamos terminando já a nossa prosa. Conta da sua vida social pra gente, como é que ela é. Bom, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a gente que mora na colônia, no interior, tem vida social sim, a gente sai para festas, a gente tem amigos e tudo isso. Agora, não muito, né, em função do vírus, da pandemia, mas antes disso, eu diria que eu tenho uma vida normal. Eu saio, a gente tem carro e tudo, né, não é uma coisa de outro mundo. Quando a gente precisa, quando a gente quer, a gente vai a algum lugar. A gente faz tudo que a gente tem vontade. Show de bola. Vai, sai de carro, sai. Se alguém quiser beber alguma coisa, o outro dirige. Né? Como qualquer pessoa da cidade faz também. Eu sei que a vida social aí de vocês é ativa. Aí vocês na comunidade tem outras jovens, ou homens ou mulheres como você, que também estão na agricultura ecológica? Tem algumas pessoas que continuam, mas não são muitas. A maioria dos jovens acabam saindo. Certo. Jaqueline, me fala mais uma coisinha. O que você está pensando? Você vai formar em agronomia, daqui a 2, 3 anos você forma em agronomia. E a Val, de novo, a Val é tua fã, viu? A Val está dizendo, tua vida não tem nada de normal, garota. Tua vida é demais. E é mesmo, gente. Olha, eu de novo vou falar para vocês, visitar essa propriedade, o visual deles, a harmonia do trabalho que eles fazem, é um negócio realmente muito, muito legal. Eu contei no livro, Jaqueline, a propriedade de vocês é a que eu mais visitei ao longo da minha vida. Eu não tenho um cartão de ponto para poder provar isso, mas o Itair está me ouvindo, o Jamir também, eles sabem disso. Eu ia muito na casa de vocês, muito, aí no vizinho Olimar, no Vomir Forlim, todos na comunidade de vocês, Gilmar Belec, não sei se está nos ouvindo, também da ESA, foram propriedades que eu fui e é uma lembrança que eu trago com muito carinho. O pessoal está falando aqui, a qualidade de vida de vocês é muito grande. Mas eu estava perguntando, você vai formar em agronomia, teu plano, assim, não vai falar teu plano de vida, não, porque isso é muito longo, nem eu sei o meu, mas para os próximos anos, vai ficando por aí, tocando o trabalho da família Vírgula, forma em agronomia e fica por aí? O que você está pensando? Não sei. Estou aberta ainda ao que acontecer. Depende das oportunidades que podem aparecer. Mas, independente de sair ou não, eu sempre vou estar por aqui, de um jeito ou de outro, ou conversando com quem está aqui, mandando mensagem dizendo que vocês têm que fazer assim ou não. Alguma coisa assim sempre fica, porque tu não consegue abandonar. Eu imagino. Não, isso aí... Claro, as opções, a vida vai te dar muitas opções, mas essa que você tem aí, você já parte de uma opção absolutamente de luxo. Aqui o pessoal está comentando, ó, que lindeza de família, feliz em estar assistindo essa live, grato pela iniciativa, está agradecendo a mim, temos que agradecer a esse povo. Ó, gente, fazer propaganda de novo para vocês, o Voz da Agricultura Ecológica 1 e o Voz da Agricultura Ecológica 2. Quem não comprou ainda, compra, né? Por favor, vamos ler essas histórias lindas. É só entrar em contato comigo aqui mesmo pelo Instagram, pelo direct do Instagram, a gente faz chegar até vocês sem maiores dificuldades. Jaqueline, nosso tempo está acabando. Bom demais falar com você. Seu tio tem ido aí, seu tio e a Cirlei vão aí visitar vocês de vez em quando? Sim, eles vêm seguido. Agora, não muito, porque como ele trabalha fora, é perigoso. Tá mas tudo eles diferente vêm nessa praticamente época. todo mês. Aham, que legal, que legal. Seus primos, né? Você tem primo da tua idade também, né? Tem. E, né?
Legal demais, Jaqueline. Muito bom conversar com você. Eu quero passar para você falar suas últimas palavras, o que você quiser falar para esse povo que está nos ouvindo, e depois eu quero me despedir, deixando um abraço. Mas fala você primeiro, se despede do povo. Gostou da nossa conversa? Gostei. Você Foi um estava prazer nervosa? enorme, Você estava Laércio. nervosa, Eu tava Jaqueline? nervosa, mas foi bem mais tranquilo do que eu imaginei. Eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui assistindo nós, agradecer a oportunidade de estar aqui falando também, Lércio, e dizer que eu tô aqui porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. A gente faz tudo com amor, pensando sempre no consumidor que vai tá usando o nosso produto. Foi esse também o intuito de nós criarmos a família Vigo, que é nossa marca agora, nós não tínhamos. E agora a gente tá com as entregas também. Dizer que a gente tem a feira na Três Figueiras, a gente tem duas bancas, Falamos uma ali pouco na disso. Redenção. Fala um minutinho da Feira da Três Figueiras. Dá tempo ainda de falar um minutinho dela. Bom, a Feira da Três Figueiras, ela é nova, considerada nova. Ela, se eu não me engano, fez 6 anos esse ano. E essa eu ajudei a fundar. Essa eu já estava viva. Viu como você tá velha? Viu como você tá velha, Jaqueline? Não é tão nova, não. E aí a feira tá legal da Três Figueiras? Vocês vão para as duas. Vou contar isso pro pessoal. Vocês saem de casa que horas na sexta-feira? Quando você vai à feira? Os produtos saem um pouquinho antes, mas a gente sai à 1 da manhã. E acaba Sai 1 da manhã. retornando isso do sábado, já da madrugada, né? E a gente chega em casa em torno de 8 horas do sábado até descarregar todas as caixas e tudo. Chega às 8 horas. Se tiver um baile, dá tempo de ir ao baile ainda? Dá. Eu e meu pai Dá. já fizemos várias dessas. Teu pai Vai é à feira festeiro, e então. depois emenda. Não quero falar isso de público, não, mas teu pai é festeiro, ele gosta de uma festa. Sim. Não é, Jaque? Legal. Gente, olha só, vocês viram que papo bacana. Agora o Instagram vai cortar a gente logo, logo, viu, Jaqueline? Dá um tchau pro pessoal aí, então. Tchau, gente. Obrigada por assistirem. Que legal, Jaqueline. Muito legal conversar com você. Você sabe que eu poderia conversar com teu... Eu falei com teu pai, Jamir, eu não vou conversar contigo dessa vez, vou conversar com a Jaqueline, porque eu queria esse frescor, sabe, Jaqueline? Figuras como você trazem pra gente na agricultura ecológica esse frescor, essa coisa alegre, tranquila, que está fazendo o que gosta, como você disse, em nome e para as famílias agricultoras, do meio ambiente. Então, assim, muito bacana te ouvir. O pessoal está deixando muitas palminhas aqui para você. O Instagram vai nos cortar em 30 segundos, então não queria deixar de falar, de expressar aqui o meu reconhecimento ao teu avô, ser uma figura muito generosa, tua avó, teu tio, a esposa, teu pai, tua mãe, todos vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu sou muito grato à família Vígulo, que me abriu a porta. Eu era um agrônomo da tua idade, viu, Jaque? 22 anos, cheguei aí e me receberam muito bem. Beijo para você, beijo para quem está nos ouvindo e a gente segue junto e misturado. Tchau, Jaqueline. Tchau. Beijos. Beijo.